Feliz Dia das Bruxas! Sejam muito bem-vindas a essa tarde gostosa, esse pôr do sol maravilhoso, para a gente ter uma conversa bem especial nessa tarde de hoje. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Bruna Nahi, eu sou psicóloga, sou terapeuta holística, especialista em saúde da mulher, educadora menstrual, doula. E hoje a nossa conversa, ela é sobre fertilidade, ela é sobre missão de alma, ela é sobre processos criativos, né? E também sobre esse Dia das Bruxas, que de maneira muito romantizada, né, referencia as mulheres que têm a sabedoria interna ativada, né? Ser bruxa é justamente ter a sabedoria interna ativada, a sabedoria da sua intuição, a sabedoria do seu corpo. E o nosso assunto hoje é muito relacionado à missão de alma. Por que que eu decidi abrir essa live? De um tempo para cá, no meu consultório online, as mulheres elas têm trazido muita inquietação no sentido do seu campo material, do seu campo profissional, né? Daquilo que elas investem tempo e energia criando. E muitas delas fizeram o que foi lhe solicitado na adolescência, né? A gente aprende que a gente precisa se profissionalizar e ganhar dinheiro com esta profissão. E muitas dessas mulheres que eu atendo hoje executaram exatamente esse passo a passo. Fizeram a graduação ou empreenderam com um negócio, né? Descobriram que gostavam de empreender e começaram um empreendimento. E aí começaram a sua estrutura de vida seguindo o objetivo de ganhar dinheiro. E aí agora que está com a estrutura bem firme, com bases fortes, né? Que estão num nível de estrutura material estabilizada, elas se sentem inquietas por dentro, né? Tem algo dentro delas que elas me trazem isso, tem algo dentro de mim que não encaixa. Eu não me vejo mais nisso que eu faço. E aqui eu quero abrir um parênteses para começar a nossa conversa te dizendo: onde você coloca tempo e energia, o seu tempo e a sua energia é para onde você está criando o seu campo material. Quando você dedica a sua energia para criar algo no seu campo material, você está doando essa energia para isso. E até um certo tempo da nossa vida, a gente consegue fazer essa doação de tempo e energia sem se questionar muito, sem elaborar de uma maneira mais profunda. Determinado tempo, a gente vai percebendo que a gente precisa de mais, como é que eu posso dizer, alinhamento com os nossos dons e talentos, alinhamento com as nossas vontades. E aí entra esse campo da missão de alma, porque ensinaram pra gente que a gente precisa ganhar dinheiro, só esqueceram de avisar que a gente pode ganhar dinheiro e se sustentar e se nutrir na vida fazendo o que a gente ama. Na verdade, nos dizem justamente o oposto, falam pra gente que o que a gente ama não é rentável. O que a gente ama fazer não é próspero. Nos desestimulam a seguir os nossos dons e talentos. Só que não adianta ganhar muito dinheiro vivendo a insatisfação de colocar tempo e energia para criar algo que não está alinhado à sua personalidade. Quando a gente fala de missão de alma, a gente traz conceitos profundos de astrologia, né? Que é justamente o mapa do céu no momento do seu nascimento.
E aí, a partir desse mapa do céu, no momento do seu nascimento, a gente consegue compreender quais são as suas predisposições naturais. A gente consegue conhecer sua personalidade e a gente consegue conhecer seus dons e talentos, assim como quais são seus bloqueios, quais são suas feridas, quais são suas dores. E é somente conhecendo suas dores, é somente conhecendo as suas feridas que a gente consegue dar o remédio certo, escolher o antídoto certo para cicatrizar essa ferida. Então, dentro desse campo da astrologia, né, que é um estudo que já me acompanha há algum tempo, embora eu não faça mapa natal, eu utilizo o recurso da astrologia para ajudar minhas clientes no seu processo de desenvolvimento kármico. E aí, nesse momento, o meu consultório ele tá com a ebulição porque as mulheres querem, perceberam ou estão começando a perceber a importância do seu campo profissional nesse desenvolvimento. E aí a gente vai fazer um estudo mais profundo desse mapa, que influencia, mas não determina, a sua vida no que diz respeito à construção material. E isso tem muito a ver também com outro tema que é recorrente nos meus assuntos aqui com vocês, que é o ciclo menstrual da mulher. O nosso ciclo menstrual, ele tem uma etapa chamada ovulação, que é o momento de maior expansão de criatividade do nosso corpo. Então, o céu, ele comunica esse processo criativo e o nosso próprio corpo, ele comunica esse processo criativo. Então, o nosso corpo, ele tem naturalmente uma expansão de criatividade e essa expansão se chama ovulação. É o momento de maior fertilidade. Não só do nosso corpo, mas também das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas intuições. Então, durante esse período, que é justamente na fase da lua cheia da mulher, né? A fase da fertilização do espermatozoide, desse óvulo, também se fertilizar esse espermatozoide, é no momento que a lua está cheia. Cheia fora da mulher e cheia dentro da mulher. E aí muitas mulheres têm acessado o lugar de frustração com as suas vidas por estarem dedicando tempo e energia para criarem coisas que não dão seguimento. Quando a gente começa a entrar num ciclo de excessivas mortes, excessivos desmoronamentos, excessivas vezes coisas não darem certo, coisas não se encaminharem, a gente precisa parar e prestar atenção no que a vida está nos comunicando. Porque às vezes ela está querendo dizer que a gente está insistindo em seguir uma trilha que não necessariamente é a nossa. Quando catástrofes, crises, caos começam a acontecer, a gente precisa parar e prestar atenção nisso. Porque a vida sinalizando que a gente está insistindo, tem uma coisa, não um mapa. Nossa, não vê, tá? Então, mas a gente consegue a missão da nossa alma. A missão da nossa alma, ela é ser sustentada na vida material, porque ela não é simbólica. A gente precisa prosperar ela, entender caminhos de prosperar com ela, executar prosperar ela. Porque se a gente não inclui a vida material na missão da alma, a gente simplesmente não a sustenta. Assim como se a gente vive uma vida material e não inclui o campo mais profundo da nossa alma nessa vida material, a gente também não sustenta essa vida material. E é justamente isso que tem acontecido no meu consultório. Mulheres que construíram uma base sólida
no seu campo material, mas esqueceram desse elemento alma. E estão percebendo que o que elas fazem hoje nesse campo material não dialoga com os desejos profundos da sua alma. Então acontece uma cisão nesse processo. E ao acontecer uma cisão nesse processo, elas sentem dor, elas questionam a vida, elas acessam insuficiência. Eu tenho uma cliente que ela faz bolo. E ela faz bolo muito bem, mas ela não escolheu fazer bolo. Ela aprendeu a fazer bolo com a mãe na adolescência e ela se especializou tanto que o bolo dela não é qualquer bolo, é uma obra de arte. Então ela faz bolos para casamentos, bolos para formaturas, bolos para aniversário. E os bolos, eles são extremamente elaborados, realistas e muito gostosos. E ela conseguiu construir uma estrutura de negócio extremamente rentável para ela. E ela ama fazer bolo. Ela ama fazer bolo e refinou muito a técnica dela de fazer bolo e realmente empreendeu com esse ramo de fazer bolo. Mas foi porque os filhos chegaram muito cedo, foi porque era já algo que ela já sabia fazer, era porque era algo que ela aprendeu com a mãe dela, então ela honrou a mãe dela nesse lugar, né, de seguir os passos dessa mãe e de um lugar muito positivo, muito saudável até. Mas hoje, aos 40, ela fala pra mim: Bruna, eu faço muito bem, eu faço de olho fechado, mas isso não tem me preenchido. Como é que eu faço para mudar? Como é que eu faço para recomeçar? Como é que eu faço, pelo menos, para incluir a minha alma nesse negócio, né? E aí, quando a pessoa começa a se questionar dessa forma, ela começa a acessar mais um processo de morte e renascimento. Então, de maneira prática, ele está nesse momento conduzindo uma oficina percussiva de tambores lá na Praça de Embaçaí. Ele está trabalhando de lá com os tambores e eu estou trabalhando daqui com as minhas rainhas bruxonas. Gratidão pela sua presença. Então, de maneira prática, como é que a gente pode construir um negócio que seja rentável e que seja alinhado aos nossos desejos, aos nossos sonhos, à nossa realização pessoal e profunda, né? Eu chamo isso de missão de alma, quando a gente consegue unir essas duas coisas. E aqui eu quero recapitular com você. Sem estrutura material, a jornada de realização da alma não se sustenta. A realização material, sem a inclusão dessa alma, também não se sustenta. Tem uma outra, cliente minha, que ela é advogada e ela sempre trouxe essa pegada feminista. A advocacia é algo que ela ama. Ela sempre foi militante no que diz respeito à defesa das mulheres. E hoje ela tá passando pelo mesmo processo de morte e renascimento, onde ela começa a perceber como eu vou incluir o elemento magia, como é que eu vou incluir o elemento espiritualidade nisso que eu já faço. Como é que eu posso unir esses dois universos? Ou como eu vou me reconstruir descobrindo novas habilidades, novos dons, novos talentos que estavam quietinhos dentro de mim e agora estão pipocando, né? Então, quando a gente para e pensa sobre isso, a gente começa a reconstruir uma vida do zero. É um novo repertório de conhecimento, é um novo repertório de estrutura, de ações, de práticas. E como fazer isso sozinha? Eu passei por isso algumas vezes na minha vida. Morri e renasci no campo profissional algumas vezes. E hoje eu não cometo mais o erro de não pedir ajuda. E olhando para o meu mapa faz todo sentido, porque eu tenho Sol e Capricórnio, Leão na casa 2, que é a casa que fala de finanças, que fala de vida material. Leão é um signo extremamente
impetuoso, o rei da floresta, um símbolo do masculino. Capricórnio é um outro signo solar. Então, quando junta esses dois, a minha energia ela fica muito solar, a minha energia fica muito masculinizada. E aí a tendência de não aceitar ajuda é muito grande. Mas esse foi um erro que eu cometi. E que eu não estou disposta mais a cometer, porque no momento em que eu drenei minha energia tentando fazer tudo sozinha, e eu até conseguia, mas eu não passava de um teto, eu não passava de um limite. No momento em que eu identifiquei isso, que eu não conseguia transcender aquele limite porque eu estava sendo teimosa em fazer sozinha, eu recorri à ajuda. E quando eu passei a recorrer à ajuda e à ajuda certa, tem isso também. No início, quando eu comecei a recorrer à ajuda, eu busquei ajuda de todas as formas, de maneira desregulada, sem estratégia, sem precisão. Eu estava num processo onde eu estava ruindo, estava desmoronando, a torre estava presente na minha vida, e aí eu comecei a atacar para todos os lados. E a estratégia, ela é chamar essa mulher selvagem para estruturar um plano. Então, outro foi demorar para pedir ajuda e pedir ajuda de uma maneira soltar com o caminho certo, que a pessoa pôde me ajudar de fato com o que eu precisava. E isso tem muito a ver com o acompanhamento dos meus passos, dos passos que eu estava dando. Nesse momento, eu consegui avançar rápido para um lugar que eu estava há meses tentando. Para uma estrutura material com o meu negócio como terapeuta, para um campo que eu estava há muitos meses tentando. Por quê? Porque eu estava colocando tempo e energia em um solo infrutífero. Eu estava depositando as minhas sementes, a minha fertilidade, em um solo infrutífero. Então não adianta você ter uma boa semente. Você precisa ter um solo capaz de nutrir essa semente, para que de fato ela germine, cresça, se desenvolva e frutifique. E eu aprendi tudo isso na tentativa e no erro. E estou aqui agora passando esse cenário para vocês, para encurtar o caminho de vocês. Então, de maneira prática e recapitulando o que a gente já falou aqui. A missão de alma tem a ver com o céu no momento do seu nascimento, que fala do seu processo de evolução pessoal, material, sentimental e espiritual. A astrologia, ela nos dá a pista de que caminhos a gente precisa seguir para alcançar uma expansão de consciência sobre a nossa própria vida. Conhecendo esses caminhos, a gente identifica na sua personalidade quais são os seus dons e quais são os seus talentos. Onde estão os seus desejos, onde estão suas vontades, onde está a sua curiosidade, onde está aquilo que vem naturalmente de você. Não é mais uma imposição de fora para dentro, e sim algo que surge de dentro para fora. E aí você pode criar a partir do seu ventre. Utilizar a natureza do seu ventre de fertilizar as suas sementes. E aí, a partir disso, a gente traz isso para o plano. Depois que a gente intui, reconhece esse mapa geral, intui o que é que se deseja ser criado, a gente vem para o plano material, criando estratégias de realização desse processo. E esse processo, ele não é uma receita de bolo. Ele é algo específico para você, porque eu não sou você, você não é nenhuma outra pessoa.
Se a gente leva em consideração mapa natal, a gente está falando de particularidades de cada indivíduo. Então, esse acompanhamento, ele precisa ser personalizado. É por isso que esse acompanhamento, ele precisa de contato. E tudo isso que eu estou trazendo para vocês foi algo que eu não acessei no meu acompanhamento, porque o acompanhamento que eu faço é de alguém que é especialista em educação. E não alguém que é especialista em autoconhecimento. Então, eu uni esses dois campos. Educação, 3 campos, né? Educação, negócios e autoconhecimento. Porque sem saúde mental não existe essa base. Não tem como essa base segurar nenhuma estrutura quando a saúde mental no topo dessa pirâmide ela está fragmentada. Então ela é o caminho, ela é o objetivo e ela é a estrutura, a saúde mental, tá? Então a sua missão de alma tem a ver com o seu processo criativo, cíclico. Por isso que a gente fala de planejamento cíclico. Ela tem a ver com as predisposições naturais da sua personalidade. Ela tem a ver com os desafios que você encontra na vida. E ela tem a ver com a gente ter ações específicas para alcançar a realização desse passo a passo. De modo que chegue a pessoas e te gere frutos no sentido mais enraizado quando a gente fala de prosperidade e abundância. Então, a missão de alma, ela precisa estar conectada a esses pontos. As suas predisposições naturais, ao ritmo biológico do seu corpo, as suas limitações, as suas dores, as suas feridas, aos seus desejos, às suas vontades. Então, é um processo de autoconhecimento e planejamento. Bruna, você está falando de mim. Eu percebo que eu preciso desenvolver tudo isso. Como é que eu faço? Eu tenho 2 caminhos para você. O primeiro deles é estar com a gente na roda de vaporização do útero que vai acontecer na quinta-feira, tá? Seria ontem, mas ontem, esse pós-eclipse, eu fiquei muito introspectiva e a vaporização do útero é uma prática de extrema importância para a saúde uterina da mulher. A gente não consegue passar para um processo de planejamento e execução quando esse terreno interno chamado útero, ele não está bem cuidado. Então, o primeiro passo para você desenvolver a sua criatividade é você cuidar do seu ventre. Então, na quinta-feira, às 19 horas, eu vou conduzir um ritual de vaporização do útero, que é uma técnica onde a gente fica de cócoras agachada, recebendo a fumaça de uma água quente com ervas medicinais específicas para o assoalho pélvico. Essas ervas medicinais, elas liberam através do calor, né, as suas propriedades. E o nosso assoalho pélvico, ele absorve esse calor através do nosso tecido epitelial, né? Toda a nossa pele tem poros e poros respira. Não é assim? Então, a nossa vulva, ela também tem poros e ela tem uma pele bem sensível, bem fininha, absorve rápido. E aí, esse vapor, ele vai, essas propriedades, ele vai para a corrente sanguínea e vai também para o colo do útero. Tá bem bem conectado ao nosso canal vaginal. E aí, a partir disso, existe o nível de limpeza física que acontece e existe o nível de limpeza emocional. Existe o nível de limpeza espiritual, ancestral, onde você consegue regenerar o seu útero para liberar bloqueios da sua história
e de heranças ancestrais que influenciam na sua vida. Então é muito profundo. É uma prática extremamente sensível, é uma prática extremamente feminina, é uma prática extremamente meditativa, que vai mover as suas águas internas. E eu quero te lembrar, as suas águas internas são as suas emoções. Então nessa quinta-feira a gente vai fazer essa prática de vaporização do útero, para que você se conecte com esse centro de poder. E a vaporização do útero, minhas deusas, ela é uma contribuição, né? Me salvou, quero frisar isso. Me salvou, salvou o meu feminino. Eu sou uma outra mulher que vê o mundo de um outro jeito e me relaciono com esse mundo de outro jeito, por causa dessa prática. É por isso que eu sou militante dessa prática. E ele é o passo 1, para que você tenha mais fertilidade, para que você tenha mais criatividade e para que você tenha mais impulsionamento de realização dos seus sonhos e da sua prosperidade. Então, nessa quinta-feira, às 19 horas, nós vamos estar fazendo juntas um ritual de vaporização do útero num preço extremamente acessível, para justamente não ter objeção. A prática da vaporização do útero custa apenas R$ 43, onde você vai ter acesso a uma egrégora feminina para purificar o seu ventre. E aí você precisa entrar no grupo das lobas, tá? Para que eu te passe todo o direcionamento de materiais específicos que você vai reunir na sua casa para poder fazer esse trabalho junto com a gente, tá certo? Então, o passo 1 para você ter mais fertilidade na sua vida é purificar o seu ventre. Lembrar que você é cíclica. Lembrar que dentro do seu ciclo menstrual existe a fase da ovulação. E se você não coloca as suas sementes em um terreno fértil, elas não vão frutificar e você vai continuar no ciclo infinito de tentativa e frustração. E é muito doloroso passar por isso. É muito doloroso investir tempo e energia, horas para criar um projeto, para elaborar, e na hora da execução a gente travar, e na hora das vendas ele não alcançar pessoas, e na hora da retribuição a gente não receber pelo que a gente entregou. É horrível, é frustrante e faz muitas mulheres desistir. Mas se lá no início do processo de intuição ela se conectasse com o desejo da alma dela, ela não ia criar algo de fora para dentro. Ela ia trazer essa semente que já está prestes a ser contribuição para a vida dela. Então a gente também precisa eleger muito bem as nossas sementes. E a gente só consegue fazer isso quando a gente sai dessa estrutura masculina de realização e vem para essa estrutura feminina de realização, que é muito mais sensível, intuitiva e perceptiva. É dar espaço para a alma se expressar. E aí existem muitos caminhos. O caminho que eu ofereço para você é o caminho do ventre. Por isso, estou te convidando para ritualizar o seu ventre através da vaporização do útero que vai acontecer na quinta-feira. Espero que faça sentido para você. Se você se sentiu chamada para participar desse evento, pois seja muito bem-vinda. Fale comigo no direct, tá? E aí a gente vai te incluir no grupo das lobas, que é onde acontecem muitos movimentos femininos. Tem o podcast das mulheres que correm com os lobos. Eu canalizo meditações. É muito potente esse grupo. A gente troca nossas experiências. É um grupo muito potente no WhatsApp. Eu convido também vocês para agregarem ao grupo e para receberem do grupo, porque lá todo mundo dá, todo mundo recebe, tá? Então, para esse primeiro momento de expansão da sua criatividade, da sua fertilidade, eu quero te convidar para esse ritual de vaporização do útero que vai acontecer na quinta-feira, às 19 horas, tá? Por apenas R$ 43, tá? Para você, mais barato que uma pizza. E você, com certeza,
vai ter acesso a uma egrégora poderosa de cura e de transformação desse sagrado feminino. Eu desejo profundamente que você, através do seu movimento, encontre sua sorte, que você encontre a prosperidade na sua vida, que você encontre um alinhamento da tua energia sexual, da tua energia criativa. Eu desejo profundamente que você dê espaço para sua alma se comunicar com você. Tá certo, minhas deusas? É uma live rápida pra gente conversar um pouquinho, pra te fazer esse convite. Eu quero deixar um beijo grande pra você e até quinta-feira. Eu sou Bruna Narri e assim falei.